Em um mundo que não para, onde a ação é a moeda de ouro, o que acontece quando paramos, quando o silêncio da inatividade nos envolve em seu manto misterioso? Descubra as profundezas ocultas da preguiça, um convite para desacelerar que sussurra segredos esquecidos pela eternidade. Junte-se a nós no episódio de hoje e desvende o pecado mais subestimado e revelador. A preguiça não é apenas um ato, é uma jornada para o desconhecido dentro de nós. No primeiro ato contra esse pecado, deixe seu like, se inscrever no nosso canal e ative o sino de notificação. Assim continuaremos em movimento, ao conhecimento e reflexões. O pecado da preguiça, tradicionalmente conhecido como assédia na teologia cristã, é um dos 7 pecados capitais. Ele é caracterizado por uma falta de vontade ou motivação para realizar tarefas, uma aversão ao trabalho ou esforço, e uma tendência à inatividade ou indolência. Historicamente, a preguiça não era apenas sobre a preguiça física, mas também uma espécie de apatia espiritual e emocional, onde a pessoa não se importa ou se desinteressa pelas obrigações éticas, espirituais ou da vida diária. No contexto cristão, a preguiça é considerada perigosa porque é vista como um obstáculo à prática das virtudes e um desvio dos deveres religiosos e morais. Ela leva o indivíduo a ignorar suas responsabilidades para consigo mesmo, para com os outros e para com Deus. A preguiça é mais do que apenas ser lento, é uma resistência ao esforço necessário para viver uma vida virtuosa e produtiva. Com o tempo, a interpretação do pecado da preguiça expandiu-se para incluir uma variedade de comportamentos relacionados à falta de iniciativa, procrastinação, desleixo e a recusa em utilizar o próprio potencial. Em um sentido mais amplo e moderno, ela pode ser entendida como a falha em fazer o que é necessário para o próprio crescimento ou bem-estar, bem como o da comunidade ao redor. A Bíblia aborda a preguiça em vários livros, principalmente em Provérbios, Eclesiastes e no Novo Testamento. Aqui estão alguns trechos bíblicos que falam sobre preguiça e suas consequências. Provérbios 6 do 6 ao 11 vai ter com a formiga: ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo chefe, nem oficial, nem governador, prepara no verão o seu pão, na cega junta o seu alimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para cruzar as mãos em repouso, assim te sobrevirá a tua pobreza como um assaltante, e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios 13:4 A alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes será abundantemente suprida. Provérbios 24 O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pedirá, pois, na cega, e nada receberá. Eclesiastes 10:18 Pela preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Segundo Tessalonicenses 3 do 10 ao 12 Pois, quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Porque ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando nada, mas intrometendo-se em tudo. A esses tais ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Estes versículos refletem a visão bíblica de que a preguiça é prejudicial não apenas para o indivíduo, mas também para a comunidade. Eles enfatizam a importância do trabalho e da diligência como meios de viver uma vida plena e responsável diante de Deus. Na história, a preguiça é frequentemente mais uma característica atribuída do que um fato bem documentado, pois a falta de ação ou falha de personagens históricos pode ser interpretada de várias maneiras, dependendo do narrador ou do contexto. No entanto, alguns exemplos ilustram como a preguiça ou a inatividade foram percebidas como fatores contribuintes para a queda ou falha de indivíduos notáveis. Reis e líderes negligentes. Alguns reis e líderes foram rotulados de preguiçosos por historiadores devido à sua falta de governança efetiva ou falha em responder a ameaças. Por exemplo, reis que perderam seus reinos ou permitiram que suas nações caíssem em declínio devido à apatia ou falta de ação foram frequentemente criticados por sua preguiça. Nero, o imperador romano Nero às vezes é usado como exemplo de liderança preguiçosa e indulgente. Ele é famoso por suas extravagâncias e negligência em governar, o que alguns interpretaram como preguiça, levando ao declínio da moral e da estabilidade em Roma durante seu reinado. Luís XVI da França. O rei Luís XVI é frequentemente retratado como indeciso e ineficaz, incapaz de lidar com as crises que levaram à Revolução Francesa.
Sua aparente falta de ação e relutância em implementar reformas necessárias são às vezes vistas como uma forma de preguiça ou falta de vontade em se envolver ativamente com os problemas de seu reino. Personagens literários e alegóricos. Muitos personagens históricos são mais lendários ou literários do que reais, mas servem como exemplos morais dos perigos da preguiça. Por exemplo, na Divina Comédia de Dante, os preguiçosos são retratados sofrendo em um dos círculos do inferno, exemplificando as consequências espirituais e temporais da preguiça. Na atualidade, a preguiça pode se manifestar de várias maneiras, muitas vezes disfarçadas ou justificadas por comportamentos e atitudes sociais. Aqui estão algumas das máscaras e facetas da preguiça no contexto moderno. Procrastinação, adiar constantemente tarefas e responsabilidades. Muitas vezes, a pessoa sabe o que precisa fazer, mas escolhe esperar até o último momento, justificando com falta de tempo ou outras desculpas. Excesso de entretenimento, consumo excessivo de entretenimento, como o binge-watching de séries, navegação interminável nas redes sociais, ou jogos online por longos períodos, pode ser uma forma de escapismo e preguiça, onde as atividades produtivas são negligenciadas. Falta de comprometimento. Evitar compromissos ou não cumprir promessas pode ser uma faceta da preguiça, onde a pessoa evita esforço e responsabilidade. Desmotivação crônica. Sentir-se desmotivado e sem energia constantemente pode ser um sinal de preguiça, mas também pode indicar problemas mais profundos, como depressão ou burnout. Negligência pessoal. Falhar em cuidar de si mesmo, seja na saúde, higiene ou crescimento pessoal, pode ser uma forma de preguiça, onde a pessoa não se esforça para manter ou melhorar seu bem-estar. Dependência dos outros. Confiar excessivamente nos outros para realizar tarefas e responsabilidades, esperando que outros resolvam problemas ou façam o trabalho, pode ser uma manifestação de preguiça. Justificativas constantes. Criar desculpas contínuas para não fazer algo, culpando fatores externos ou circunstâncias para a própria inatividade ou falta de progresso. Inatividade disfarçada de ocupação. Estar sempre ocupado, mas sem produzir resultados concretos ou significativos pode ser uma forma de preguiça onde a pessoa parece estar sempre em movimento, mas na verdade está evitando tarefas mais desafiadoras ou importantes. A preguiça, identificada tradicionalmente como um dos 7 pecados capitais, transcende a mera hesitação em agir. Ela é uma entrelaçada e multifacetada expressão de apatia, indiferença e adiamento, refletindo camadas ocultas da psique humana. Historicamente, ela tem sido interpretada não somente como uma falha individual, mas como um reflexo de uma desconexão mais profunda com os valores essenciais e os ideais que conferem significado à nossa existência. Nas escrituras sagradas, a preguiça é frequentemente retratada como um obstáculo ao crescimento espiritual e moral. Ela é um convite ao auto-engano, onde o conforto do momento presente supera a busca por um significado mais profundo. Contudo, nas malhas da modernidade, a preguiça se disfarça com uma nova complexidade. Não é apenas a inação, mas a ação sem propósito, a ocupação incessante que mascara a falta de direção e a evitação de reflexão profunda. Essa evolução da preguiça reflete um dilema central da condição humana, nossa constante luta entre conforto e aspiração, entre o que é e o que poderia ser. Em um mundo saturado de estímulos e exigências constantes, a preguiça pode ser um refúgio ou uma resistência, um sintoma de exaustão ou um ato de rebelião contra um sistema que demanda incessante produtividade. No entanto, é justamente na reflexão e no entendimento profundo desse pecado que reside uma possibilidade intrigante. A preguiça, quando reconhecida e contemplada, pode se tornar um catalisador para a mudança. Ao confrontarmos nossa inércia, estamos, de fato, confrontando nossos medos mais profundos, nossas dúvidas e nossa verdadeira natureza. É um convite para mergulhar no autoconhecimento e emergir com uma compreensão renovada de nossos propósitos e paixões. Em última análise, a preguiça é um espelho que reflete nossas lutas mais íntimas com a identidade, o significado e o propósito. Ela nos desafia a questionar não apenas o que estamos evitando, mas por que estamos evitando. Nesse sentido, a preguiça transcende seu status de pecado e se torna uma questão filosófica profunda, provocando uma introspecção sobre como viver uma vida autêntica e significativa. O verdadeiro antídoto para a preguiça, então, pode não ser simplesmente a ação, mas a ação informada por uma compreensão mais profunda de quem somos e o que valorizamos, uma jornada contínua de autodescoberta e realização. Conquistadores do cotidiano.
Nossa jornada hoje chega ao fim, mas a batalha contra a preguiça continua. Se você se armou de insights e inspiração, mostre sua força, deixe seu like de guerreiro e inscreva-se para mais estratégias vitoriosas. E antes que o sino do destino soe, ative as notificações para estar sempre à frente no combate à complacência. Compartilhe nos comentários o seu grito de guerra contra a inércia. Lembre-se, cada pequeno passo é uma marcha triunfante contra a preguiça.